gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast e vídeo Isso é Realidade. Eu sou a Camille e nas câmeras está a Jujilane. Bom, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo. Rodrigo, fala um pouquinho sobre você, a sua idade, a sua profissão, o que você gosta de fazer. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Tá, tudo bem, gente? Eu sou o Rodrigo Cafundó, eu sou Relações Públicas, a minha formação é Relações Públicas, com pós-graduação em Administração e Marketing Digital. Eu tenho 41 anos e há 11 anos eu sou representante da comunicação aqui do Senac Sorocaba. Comecei a minha trajetória no Senac, na verdade, no Senac Itapetininga, depois fui para o Senac Salto e agora estou aqui no Senac Sorocaba. Mas a minha grande base foi a sala de aula, né? Eu dei aula numa universidade por 10 anos, por o curso de comunicação social. Então era Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Mas agora eu estou só no Senac mesmo, desenvolvendo a minha carreira como gestor da comunicação do Senac de Sorocaba. Então, e aí ligado aos hobbies, cara, eu tenho um na minha vida que começou aos 17 anos, na faixa etária que vocês estão aí, que é ter banda de heavy metal, né? Tipo, não parece, né? Não parece, mas eu sou vocalista de uma banda de heavy metal. Na verdade, eu tive 4 bandas na minha vida, né? Gravei álbuns com todas elas. Com uma delas, que é Angels Holocaust, a gente gravou um EP em São Paulo com a produção do Edu Falaschi, que era vocalista do Angra na época. E, cara, foi muito legal porque a gente conseguiu, assim, essa música de trabalho desse álbum, a gente tem, acho que no YouTube ela lá ainda, ela tem mais de 70 mil visualizações, atingiu um público bem legal. A gente deu várias entrevistas fora do Brasil, muito por conta de ser também um álbum produzido pelo Edu Falaschi. Mas a gente fez um rolezinho na América do Sul, sabe? Tocando a nossa música. A gente pegou e essa música a gente colocou ela no Guitar Flash, que era um aplicativo que era igual o Guitar Hero, que rolava para PC no começo ali da década de 2010. E de 2010 até 2016, assim, ela tipo, ultrapassou 7 milhões de pessoas jogando esse som. Então a gente tem uma estrada. Então eu comecei em 97 a ter banda. E inclusive agora, dia 12 de setembro, a minha nova banda, Fallen Shadows, lança mais um single, o nosso segundo single com essa banda. Então é um hobby que eu não consigo parar de ter. A música está muito ligada à minha vida. E é algo que, assim, a geração de vocês, eu sinto muito que vocês não tenham passado por isso. Porque a nossa geração, e aí não é só aquele papo saudosista de velho não, tá bom? De que na minha época era mais legal. Não, a época de vocês é muito mais legal, cara. Tem tecnologia, é muito maneira. Mas aí eu acho que também não tem uma questão desse vínculo com a música que a gente tinha. Porque, por exemplo, eu ia para São Paulo comprar um disco, voltava para casa, todos os meus amigos iam com uma fita cassete para gravar no meu som esse disco. Nossa, então a gente ouvia esse disco várias vezes, todo mundo trocando uma ideia ali. Então gerava esse vínculo. Então, assim, as minhas relações pessoais de amizade, que nem, por exemplo, eu tenho banda hoje com um cara que a gente começou a tocar junto em 97, o outro em 2003. Então, assim, uma relação muito antiga. Inclusive meu filho surgiu disso também, né? E a mãe dele era a irmã do guitarrista da minha banda, ensaiava lá, né? Então, mas assim, então a música faz parte totalmente da minha vida e é um hobby que eu não consigo largar. O hobby mais sério que eu tenho na vida é a música. Ah, perfeito. Fala um pouquinho pra gente, o que seria emancipar-se pra você? Cara, acho que a emancipação tá muito ligado, na verdade, com o conceito de liberdade, né? Eu acho que é quando a gente tem, assim, esse despertar para a vida de que a nossa fase da adolescência está acabando e que a gente está indo para a fase adulta e que a gente precisa se virar sozinho. Acho que a emancipação está muito ligado a isso, na verdade. E como é que você conseguiu dar início à sua emancipação? Conta um pouco pra gente. Cara, acho que eu era bem jovem, assim, porque naquele momento em que eu tive que fazer uma capacitação profissional, então o Senac entrou na minha vida já muito cedo, porque eu saí do ensino médio e fiz um técnico em informática no Senac lá de Itapetininga para buscar uma primeira colocação, porque no momento, naquela fase das nossas vidas, eu morava com os meus pais e meu pai havia perdido o emprego. Aí eu precisava ajudar em casa e foi nesse momento, que eu tive um estalo que eu precisava me colocar no mercado de trabalho. E foi estalo para acordar, assim, né? Foi. Aí eu comecei em 2002, há 20 anos, foi o meu primeiro emprego como professor de informática
numa escola particular que tinha lá em Itapetininga. Aí eu já comecei a dar aula naquele período, mas aí era voltado para a informática. E durante todo esse processo é que eu fui percebendo realmente que eu precisava me emancipar. Então, depois desse primeiro momento em que eu ajudei os meus pais nesse período, eu também conheci a mãe do Davi, e aí o Davi chegou em 2004, e aí foi nesse momento mesmo que eu precisei sair da minha casa, construir. Foi um choque maior, né? Foi. Então, ser pai nesse momento, assim, eu era muito novo, mas aí foi o choque, assim, decisivo para eu me emancipar verdadeiramente. Então, aí nesse período é que eu estava fazendo a faculdade ainda e trabalhando, então eu trabalhava e fazia a faculdade. Mas aí eu me casei, aí a gente teve a nossa casa, construiu a nossa vida e aí eu me emancipei. Mas foi um processo que eu não tive a oportunidade de fazer esse movimento sozinho. Então eu já tive que sair da casa dos meus pais para um casamento com um filho novo. Então foi tudo acontecendo, tudo muito rápido e tudo muito ao mesmo tempo, né? Você achou que foi muito complicado passar por todo esse processo? Foi. É sempre complicado porque assim, eu havia planejado num mundo ideal que eu ia fazer esse movimento depois que eu terminasse a faculdade e solteiro, e não foi assim. Não ia acontecer tudo isso. E não foi assim. Então eu me emancipei, casado e tendo um filho, né? Então foi um processo mais complexo. Mas assim, as coisas acontecem, Camila. Eu acho que a gente às vezes se programa e se planeja muito na vida, mas a gente não tem controle sobre diversas coisas que vêm acontecendo. Não tem como controlar tudo, né? Não tem como controlar tudo e as coisas vão acontecendo naturalmente. O que a gente precisa ter nesse momento é realmente uma maturidade para entender que a adolescência acabou, que a fase adulta chegou. Tem que começar ela. Tem que começar e assim, cara, não são só de dias bons e felizes que a gente vive, cara. Sim, exatamente. Quando você passou por todo esse processo, você conseguiu realizar alguma meta que você tinha quando você era mais jovem? Ou alguma coisa acabou atrapalhando e você não conseguiu realizar? Não, assim? sim. Eu acho que inclusive quando eu contei para os meus pais que eu ia ser pai, assim, cara, uma coisa que não sai da minha cabeça é o que meu pai me falou. Falou, cara, muito legal que você vá ter um filho, cara, ele vai ser um neto muito amado, mas não abandone a faculdade. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Então ele falou, cara, termine a faculdade porque é importantíssimo nesse processo. Seria terminar. Então nesse período eu tracei essa meta, mesmo sendo pai, com todas as coisas que o casamento traz, as responsabilidades do trabalho, eu foquei totalmente na imersão que eu fiz durante a minha faculdade, isso porque é importante também a escolha correta da sua área, cara, porque eu acho que vocês estão numa fase, e a emancipação está muito ligado a isso também, a ser assertivo, acho que na escolha da carreira. Nada impede, lógico, de mudar no meio do caminho. De mudar no meio do caminho. Acho que refazer a rota também é importante. Mas eu acho que é legal essa primeira escolha ser muito alinhada com a sua expectativa. Então eu fui buscar o que era realmente os conceitos de comunicação. Aí me apaixonei totalmente por relações públicas, por publicidade e propaganda. Então eu me encontrei naquele mundo. Então quando eu fui fazer a faculdade, por conta da minha rotina de trabalho e de ser pai, foi importantíssimo o fato de eu fazer um curso que eu gostasse muito. Que deu um incentivo, né? Não chegou a ser um peso assim pra Exatamente. você. Pelo contrário. Então assim, o meu dia era muito corrido, mas cara, eu não via a hora de ir para a faculdade, porque eu fiz uma faculdade muito maneira. Essa universidade que eu fiz, a faculdade em Itapetininga, tinham professores ótimos, assim. Então eu suguei muito assim do profissional de comunicação que eu sou hoje dessa época. Inclusive quando eu comecei a dar aula lá na faculdade, eu trouxe muito do que eu havia aprendido com esses docentes nesse período incrível de emancipação. Então era um processo que precisava acontecer naquele momento. Ah, perfeito. Além do seu pai te aconselhar, eles te ajudaram em alguma outra área nessa sua época da emancipação? Ah, não, sim, sempre. Eu sempre contei com o apoio dos meus pais. Meus pais também têm uma relação muito próxima com meu filho, então a gente levou isso para a vida, né? Então, mas aí acabou que na verdade a emancipação total foi quando eu saí da cidade onde os meus pais moravam. Então, quando eu saí de Itapetininga para Salto, aí é um movimento, acho que muito importante. Se eu pudesse aconselhar as pessoas que fizessem algum dia na vida um movimento de sair da sua terra natal para conhecer um outro ambiente, cara, eu acho que é bacana.
Vale a experiência, né? Vale a experiência, porque assim, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, ou pensa sobre perder as pessoas que a gente ama, ou o conceito da morte mesmo, a gente fica muito assustado, a gente muitas vezes não quer falar sobre isso, mas é uma condição... Chega até, dependendo de como a pessoa interpreta, até paralisa ela, porque é algo bem chocante, né? Sim, só que eu acho que de verdade, assim, avaliando muito sobre a questão filosófica mesmo do processo, é a única certeza que a gente tem na vida. E é um processo que a gente precisa pensar, de que os nossos pais não são eternos e que a gente também não é eterno para os nossos filhos. Então é algo que a gente deve pensar para fazer esse tipo de movimento. Poxa, e aí, quando os meus pais não existirem, como é que eu vou dar prosseguimento, sabe, na minha vida e naqueles que dependem do meu trabalho? Sim. Então acho que é algo importante também para ser pensado quando você vai fazer esse movimento, porque é um movimento natural e que ele precisa acontecer. Sim. Por mais que seja muito maneiro viver com os pais, contar com a ajuda deles e que, a gente sempre, eternamente para eles vai ser os filhos, as crianças. Sim. Então, assim, isso não muda. Sim, nunca vai mudar. Independente da idade. Cara, eu tenho 41 anos e minha mãe, às vezes, me liga perguntando se eu comi, entendeu? Cara, então, vai ser sempre assim. Pra sempre, cara. Mas é importantíssimo a gente fazer esse tipo de movimento. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para alguém, que é sobre focar realmente nos estudos, que é algo, assim, importantíssimo. Mas, cara, nessa mudança, cara, nessa quebra, assim, desse corte profundo no cordão umbilical, assim, de, ir morar em outra cidade, cara, é uma parada muito maneira e faz a gente se desenvolver muito. Sim. Durante esse processo que você teve, qual foi a sua maior decepção que você fala, nossa, você lembra e fala, nossa, isso pesou ou deu uma atrasada, dificultada nesse processo? Qual foi a decepção que te marcou, assim? Então, foi justamente essa questão de ter essa ligação familiar tão intensa que me impediu de fazer esse movimento de ir para fora muito antes. Eu tive proposta para trabalhar em São Paulo, na área de comunicação, numa grande multinacional, mas naquele momento, cara, eu não me sentia preparado e tinha medo de abandonar essa questão familiar ou de sair de casa. E, isso eu tenho um arrependimento. Se eu tivesse feito esse movimento antes... Poderia ter mudado bastante coisa, né? Poderia, sim. Eu sou muito feliz e realizado com o que eu tenho hoje, mas se eu fosse mais jovem, eu teria feito esse movimento de, assim, livremente, tranquilamente. Eu teria feito bem antes. Se você pudesse, assim, voltar no seu passado, o seu eu mais jovem, o que você diria pro Rodrigo mais jovem? O que você aconselharia para ele? Vai passar, cara. Acho que, assim, sabe, nos piores momentos, cara, vai passar. Eu acho que tem aquele lance de que, não se pode chover todos os dias e é isso aí, cara, sabe? Eu acho que é exatamente isso. O conselho é de que vai passar. Calma, respira. Uma hora vai. Vai passar. Respira, porque sempre tem um jeito para tudo, cara. Sabe? Então, acho que fazer com que eu fosse menos ansioso e talvez até as tomadas de decisão, assim, cara. Acho que tomadas de decisão a gente precisa fazer isso com muita calma. Fazer isso às vezes no impulso, cara. Não dá muito certo. Não. Geralmente parar e pensar um pouquinho é muito válido. Em todas as situações, profissionais e pessoais, sabe? Quando você vai dar um passo importante, é muito legal que você pare e pense. Porque assim, agindo de forma impulsiva, a chance de a gente errar é imensa. Enorme. É enorme. Você mudaria alguma coisa que você fez, além da proposta de São Paulo que você recebeu? Você mudaria alguma coisa que você fez? Fala, nossa, se eu tivesse feito outra coisa, seria melhor? Você teria mudado alguma coisa? Cara, acho que é o único arrependimento que eu tenho na vida e algo que eu poderia ter mudado foi uma fase que eu foquei demais na minha carreira e num outro relacionamento quando eu me separei da mãe do Davi e eu acabei perdendo uma boa parte ali da infância dele e isso assim é o maior arrependimento que eu tenho na vida, assim, de não ter curtido mais aquela fase, porque eu estava numa fase em que eu trabalhava os 2 períodos e dava aula à noite, de segunda a sexta, na faculdade. Tempo com ele. Cara, eu não tinha tempo para nada a não ser o trabalho. E eu acho que isso não é legal. E é um período que, cara, ali dos 6 anos dele até ele ter uns 12, 13. Então foi um período muito extenso, assim, só que passou muito rápido por conta dessa loucura de você trabalhar 3 períodos. Sim. Sabe? A hora que você vê, você tá sugado dentro dessa máquina, assim, de trabalho. De rotina, né? De rotina. E o tempo passa, o tempo voa, cara. A hora que a gente pisca já foi. Foi então, anos, né? Então, se eu pudesse, assim, o único arrependimento que eu tenho na vida
é não ter curtido mais essa fase do meu filho. Além, como você disse, do estudo que a gente entende, você entende como você estudou bastante, que é uma coisa essencial, qual conselho você daria para as pessoas que querem dar esse primeiro passo, que estão procurando algum motivo, algum impulso para poder começar o processo de emancipação? Qual conselho você daria para essas pessoas? Cara, acho que, sim, conselho é complexo, né, meu? Mas se eu pudesse, assim, dizer algo, é que é muito legal ser emancipado, cara. É muito legal. A hora que vocês tiverem ali a carreira de vocês definida, tiver o primeiro trabalho, receber o primeiro salário e comprar o que você quiser, cara. Pode ser o maior baboseiro do mundo, mas, cara, é com o seu dinheiro, você conquistou. Sua conquista, Cara, mais boba que seja. é muito bom. Uhum. E é muito legal quando a gente percebe que essa transição da adolescência para a vida adulta acontece. Só que eu acho que também é um caminho ali, cara, não precisa também ficar um velho careta, entendeu? Tipo, pô, eu... Curte, né? Não deixa de curtir. Eu não sou um velho dos mais triviais, né? Dá pra ver, né? Mas assim, cara, eu acho que a minha essência sempre foi essa, ligada à música. Então eu sempre tive banda desde moleque. E hoje com 41 anos, pô, minha banda vai lançar um outro single segunda-feira. Então assim, é um hobby que eu não abandono. E eu acho que é legal também, cara. A gente não envelhecer completamente, sabe, cara? Acho que dá pra você trazer coisas que você curte, assim, da sua fase da infância e da adolescência pra vida adulta, sim. mas mantendo a responsabilidade de ser um adulto, né? Então, acho que o conselho é esse, cara, é ter muita calma, focar nas coisas que você gosta, tentar aliar essa questão profissional com a questão pessoal e não deixar de vivenciar os momentos, cara. Vai ter um momento que você vai ter que realmente curtir, que você vai ter que realmente se socializar, ter os seus amigos, cara, namorar, separar, cara, eu acho que é importante, cara, tudo faz tem parte. seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Certo. Tudo tem o tempo certo e o conselho é esse, cara, cabeça fria, sabe, e, respira que vai dar tudo certo, vai rolar. Perfeito. Bom, a gente vai encerrar por aqui. A gente quer agradecer muito você, Rodrigo, por ter contado a sua história, contando um pouquinho pra gente ter ouvido. E a gente espera que você, nosso ouvinte, e quem está assistindo nosso vídeo, que tenha se inspirado com a história do Rodrigo. Bom, e é isso, gente. Muito obrigada por ter nos ouvido e até a próxima. Até a próxima, pessoal.